que a gente dá um jeito de bancar isso daí. Você só não pode ficar de fora, tá? E lembrando a você que domingo que vem, culto normal, classe bíblica normal, tá bom? Tudo certo no domingo que vem. E hoje eu quero falar para vocês do maior apóstolo da Bíblia. De todos, ele foi o maior apóstolo dele. O apóstolo Paulo. O grande homem do Novo Testamento. Escreveu sozinho quase todo o Novo Testamento. Depois de Jesus, com certeza foi o maior homem ali do Novo Testamento. Teve ninguém que se igualasse a ele, nem Pedro, o grande líder dos apóstolos. E você sabe, Paulo não andou no meio dos 12. Paulo veio anos depois. E pelo desempenho de Paulo, pela vida de Paulo, ele andou com os 12 e parece que foi o que ficou mais próximo de Jesus. Mas Paulo não. Paulo foi como eu e você, que se converteu ao cristianismo em algum dia da sua vida. Paulo se converteu anos depois. Né? Escreveu, como eu já disse para você, boa parte do Novo Testamento. Coisas lindas, como por exemplo, a anatomia do amor. Quer ver só? 1 Coríntios capítulo 13. Abre lá, olha que coisa linda que este homem escreveu. É cantado isso aqui em verso, as músicas aí. Conhecido de todos, até quem nunca leu a Bíblia conhece isso daqui, olha. 1 Coríntios 13. Olha como ele descreve o amor. A anatomia do amor. 1 Coríntios 13, verso 1 diz assim, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Olha que coisa bonita, né? Foi o apóstolo Paulo. Olha outros versos da Bíblia que tanto faz bem ao nosso coração. Abre lá em Filipenses, lá na frente um pouquinho, ó. Você passa aí 1 Coríntios, aí já vem ele ali, ó. Vem Gálatas, Efésios, aí já vem ele, Filipenses. Um texto conhecidíssimo que dá tanto conforto para o povo de Deus. Filipenses 4, versículo 13. 4, verso 13, assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aí fortalece mesmo o povo de Deus, todos aqueles que acreditam em Deus. Aí quando você volta um pouquinho lá no livro de Romanos, ó. Abre lá no livro de Romanos. Romanos, antes de Coríntios, tá? Você estava lá em Coríntios? Romanos. No capítulo 8. Olha que declaração magnífica. Tema de músicas por aí também, ó. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você lembra aí daqueles hinos evangélicos conhecidos, né? Nenhuma condenação há. Se deixar aqui, vocês vão, né? Hino bonito, né? Tantos hinos foram criados em cima desse texto aqui. E ainda no capítulo 8, olha o verso 18. Um homem que sofreu, que apanhou, que passou tanta dificuldade, olha o que ele escreve no verso 18. Porque para mim tenho por certo, verso 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que homem da autoestima elevada, né? Está sofrendo, está apanhando, está passando dificuldade. Tudo isso aqui é nada. Tudo isso aqui é nada. Quando você chega ainda no versículo 28, um dos versos mais conhecidos, esse capítulo 8 de Romanos, se nós perdêssemos a Bíblia e ficássemos no capítulo 8, já não serviria para a salvação. Olha o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Esse texto é conhecidíssimo. Aí se você avança mais um pouquinho, no capítulo 8 mesmo, olha o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Que você vê nas casas, não é? Aquelas lembrancinhas assim, você vê esse texto. Então, se Deus é por nós, quem é contra nós?
Pelo amor de Deus, olha o verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Textos bonitos da palavra de Deus. O Paulo, ele era tremendo, né? A tradição diz que o Paulo era advogado, tá? Quando Jesus o encontrou. Ele era um homem refinado, viu? Quer ver ele falando sobre ele mesmo? Agora ele falando? Volta lá em Filipenses, onde a gente estava no instante. Olha Paulo falando de si mesmo. Filipenses capítulo 3. Tinha algumas pessoas, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, a principal autoridade espiritual daquela época, né? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, que era como era chamada a igreja de Deus naqueles tempos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paulo tinha ódio da igreja. Paulo tinha raiva dessa igreja. Paulo perseguiu. Ele não só ajudou a matar Estevão, matou muita... Lá na frente, no capítulo 22, por aí, ele vai começar a contar o que ele fez, as atrocidades. Prendeu um monte de gente inocente. Como é que pode, né? Parece que não estou falando da mesma pessoa, né? Estava tão bonito, ele aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Estava tão maravilhoso, agora... Bandido, irmãos, a mão armada. Não sossegou enquanto perseguiu o povo de Jerusalém, falou assim, quero perseguir os que estão em outros cantos por aí, me dê cartas e autorizando a entrar lá e pegar esse povo. Aí está o homem que depois transformaria no maior apóstolo que o mundo já conheceu. Nós temos aí a cidade de São Paulo, né? Que é uma homenagem a ele mesmo, né? O grande Paulo da Bíblia. Mas quando a gente vê ele a primeira vez, está com a mão manchada de sangue de um santo de Deus. Onde foi o ponto da virada na vida de Paulo? Como é que ele se tornou esse homem tão famoso? Você está aí no capítulo 9. Continua lendo comigo o que acontece com a vida de Paulo. Capítulo 9. A gente leu ali até o verso 2. Verso 3 agora. Seguindo ele estrada fora, está indo perseguir o povo de Deus. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Algumas Bíblias aí vão dizer assim também, ó, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Estranho, uma expressão estranha, né? Verso 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se encontra com Paulo, né? Meio-dia, calorzão, e aquela luz cega o Paulo. E a Bíblia diz, Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? Qual o motivo que você está me perseguindo? E algumas Bíblias de vocês aí dizem assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Teve Bíblia aí que sim? Estou vendo algumas mãos, umas versões aí. E outras Bíblias não tem isso. Não dá para explicar o porquê agora, tal, isso aí levaria um tempo maior. Mas vou dizer para você que Deus disse isso para Paulo mesmo, né? O que é isso? Recalcitrar é perseguir, insistir, sabe? Persistir naquilo ali. E aguilhão era uma vara de ferro pontuda para amansar o boi brabo, sabe? Então ia tocando o boi com aquela vara lá. Só que tinha boi que era tão bravo que o boi ficava ia para cima daquela vara. E Deus está dizendo assim, Paulo, como se fosse hoje, Deus estaria dizendo assim, Paulo, para de dar murro em ponta de faca. Não adianta você ir contra o aguilhão. Você está perseguindo um negócio que você nem acredita mais. Paulo já estava em dúvida, sabe? Estava perseguindo a igreja de Deus, mas ele já estava... A morte de Estevão trouxe dúvidas na mente de Paulo. Mas, por via das dúvidas, vou continuar perseguindo isso daqui. E Deus diz para ele, Paulo, Paulo, chega. Isso aqui é mais forte do que você. Se renda, em outras palavras. Se renda, Paulo. E eu gosto do relato, mais para frente aqui, ó. Olha o versículo 6, continua comigo aqui no versículo 6. Mas levanta-te, Jesus falando ainda, e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver,
durante os quais não comeu nem bebeu. Imagina a situação. 3 dias, irmãos. 3 dias. E naqueles 3 dias, sabe o que Paulo estava pensando? Eu sei o que Paulo estava pensando. Tudo aquilo que eu persegui era verdade. Isso é duro. Isso é duro, você, pessoa experimentada, uma pessoa vivida, e de repente você entender que tudo aquilo que você ia contra era o correto. E ele ficou ali meditando naquilo, e de repente Deus está conversando com outro homem do outro lado da cidade, e olha só essa conversa que Deus está tendo com o rapaz. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha o que diz Deus para ele. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Que coisa maravilhosa, você está lá numa boa e Deus fala assim, quero que você faça algo para mim hoje. Não é assim nos nossos dias, não é, irmão? Não é assim nos nossos dias que as pessoas chegam, Deus fala para você, quero que você faça... Imagina o privilégio, né? Imagina o privilégio de Deus chegar para você e falar assim, eu quero, Carlos, que você vai fazer tal coisa para mim hoje. Não, Senhor, amém, eu vou. O problema é que Deus pedia umas coisas antigamente aí, ainda pede nos dias atuais, que é melhor às vezes nem ouvir, né? Lembra do tal do Jonas? Todo mundo conhece a história do Jonas, né? Engolido aí por um grande peixe, né? Lembra do Jonas? Deus chegou para Jonas e falou assim, eu quero que você vá lá... Onde é que é um lugar perigoso aqui em Brasília? O lugar mais perigoso de Brasília aqui? Ceilândia, é isso aí, não? Aqui, né, de todo... Aqui perto tem o Denox, né? Mas tem lugar mais perigoso aí que o Denox? Não. Hã? Arapuangas. Então Deus chega para o Carlos e fala, Carlos, eu quero que você vá dar um estudo bíblico hoje lá. Você chama aquele povo na regulagem, que o povo está pecando demais. Você fala assim, tá bom, lá na igreja? Não, lá na igreja o pastor Antônio prega. Eu quero que você vá lá no Arapuangas, lá, falar para todo mundo hoje parar de pecar. Sentiu o drama agora? Deus falou isso para Jonas. Vai para Nínive. O problema é que em Nínive, para você ter uma ideia, descobriram aí, escavações aí, descobriram como é que o povo de Nínive era cruel. E como é que eles matavam os inimigos da cidade. Só uma das formas, tá, que eles faziam. Pegava a pessoa viva, prendia ali e começava a descascar a pele da pessoa todinha, assim, sabe? Eu vi gente fazer... Imagine descascando a pele assim, tirando toda a camada assim, né? Tira tudo... ali e tal. E Deus falou para Jonas ir pregar lá. Ele falou assim, fala que eu vou destruir todo mundo. Jonas falou, para que lado que fica? Deus falou, para lá. Falou, obrigado por avisar. Foi para o outro lado. Foi para o outro lado, comprou uma passagem. E é verdade, se você olhar no mapa, Nínive está para cá e Tarsis para lá. Ele foi para o outro lado da cidade, foi embora. Foi embora. Mas não quis ir de um jeito, foi de outro, né? Não quis ir de ônibus, alguém disse por aí que ele foi de submarino, né? Deus levou de submarino, colocou lá e ele foi, né? Deus pede umas coisas complicadas. E esse Ananias aqui, amigo, olha a resposta de Ananias. Você está lá no versículo 12, né? Olha a resposta de Ananias no verso 13. Deus mandou Ananias ir lá falar com Paulo. Agora olha a resposta dele. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Você entendeu aqui o que a gente está dizendo, né? Eu não vou. Eu não. Pensa que eu não conheço a fama desse rapaz? Isso aí é pior que Fernandinho Beiramar. Não vou lá. E Deus fala, vai, Ananias. E o Paulo era tão terrível, tal do Saulo, antes de se tornar Paulo, depois que se batiza, se torna Paulo, que esse Ananias foi lá, orou, meio com medo, né? Imagina, né? Um dia eu estava com um cidadão, estava na época de estágio, né? E na época do nosso estágio como pastor, a gente tem que fazer uma série de conferências assim, durante 3 meses. E eu fui para um lugar que era dominado pelo PCC em São Paulo. Sabe? Jardim Amanda 2, no interior de São Paulo, Hortolândia. Dominado pelo PCC. Eles colocavam listas no poste de quem ia morrer naquela semana. Desse jeito. E eu chego lá para trabalhar naquele bairro ali. Os líderes são que nem Deus também, manda a gente para cada lugar, né? E me mandaram para lá, eu fui. E eles disseram assim, pastor, fica tranquilo, viu? Porque bandido não mexe com crente, porque mexer com crente dá azar. Eu falei, então beleza. E é tudo filho de crente, viu, pastor? Esses meninos aí, pode ver, as mães estão tudo na igreja lá no culto, pedindo para que os filhos voltem para a igreja. Tá? Esses bandidos aí, a maioria é filho de crente. Então, fica tranquilo. E eu passava eles vendendo droga, aquela coisa. Realmente não mexeram comigo durante 3 meses. Fiquei ali 3 meses na... Aí um dia um rapaz me chamou, quase em frente à igreja.
E ele me chamou e falou, pastor, eu estou indo lá na conferência, o senhor está vendo e tal, mas quer dizer para você que não tem mais jeito para mim. Eu falei, tem jeito para você. Ele falou, não tem mais jeito para mim. Eu falei, tem, rapaz. Falei, entra aqui no carro, pastor. Entrei no carro dele, abri um Verona, tal, sentamos ali junto. E ele falou, deixa eu te contar a minha história. Eu, assim, nasci na igreja, minha mãe me criou e tal, e foi, falou assim, depois comecei a usar droga, depois fui me afastando devagar, comecei a assaltar, aí fui para Vitória, no Espírito Santo, e quando cheguei lá em Vitória, comecei a matar. E eu já olhei para a porta, ver se estava aberta, né? E ele falou assim, pastor, eu já matei tanta gente que eu já perdi as contas. E naquela hora ali, eu, dentro do carro dele, é só mais um, né? Para a coleção dele, né? Ele falou, já matei um monte de gente, pastor, não tem jeito para mim mais não. Deus não me perdoa mais. E conversei com ele e tal, mas você fica meio, sabe? Fica meio assim, né? Tal. Fiquei ali, conversei com ele e tal. Ele continuou indo nas conferências, fui embora de lá. Não sei o que aconteceu com a vida dele, mas tem algumas coisas que Deus pede para a gente fazer que não é fácil não. E esse Saulo aqui era tão terrível que depois de batizado, ele queria se aproximar da igreja, a igreja não recebia ele, tá? Tempos depois, precisou um tal de Barnabé, um homem da Bíblia, levar ele. E o povo dizia assim, não, isso aí é jogada, está querendo se infiltrar para matar todo mundo. E o Barnabé, que era famoso na igreja, falou assim, gente, ele se converteu mesmo. Então, olha, não é fácil, essas pessoas carregam para o resto da vida, mesmo depois de convertido, o povo tem uma imagem ainda negativa daquele pessoal, rapaz. Não é fácil. A igreja, para aceitar que a pessoa se converteu, nem sempre é tão simples assim, né? E não aceitaram muito fácil. Mas depois ele entrou e se tornou o grande campeão da Bíblia. Paulo, o ponto da virada na vida de Paulo foi nesse momento aqui, quando Paulo caiu do cavalo. Foi quando ele estava cavalgando para Damasco, ele caiu do cavalo. Quando todas as suas esperanças se tornaram nulas. Abre comigo lá ainda um texto em Filipenses. Você estava lendo comigo, né, Filipenses? Volta lá em Filipenses. Eu creio que aqui está o ponto da virada na vida de Paulo. Filipenses, capítulo 3. Lembra que ele está falando das credenciais dele, como ele é importante? Quando chega no verso 6, ele já falou que ele é da família, mas abençoada, que ele é importante e tal. Se Paulo era importante mesmo. Se tinha uma coisa naquela época que era importante, era ter cidadania romana, tá? Cidadania romana. Era como você ter hoje um visto, um green card, né? Para ir para os Estados Unidos. Quem tem green card, tá feito, né? Mas era muito mais que isso naquela época, tá? O green card naquela época era ser cidadão romano. E lá no livro de Atos, prendem Paulo. E os homens estão amarrando ele para açoitar ele. Ele faz uma pergunta, é justo vocês açoitar um cidadão romano? E o guarda fica atônito, você é cidadão romano? Porque quem açoitasse um cidadão romano era punido com morte. O romano não podia ser açoitado publicamente sem ter sido realmente averiguado e tal. E o homem fala assim, mas eu paguei milhões para poder ser cidadão romano. Quanto você pagou? Paulo falou, de graça. Já nasci, minha família é importante. Algumas famílias naquela época não tão importantes, tinham prestado serviço para o governo, que o governo falava assim, vou te dar cidadania romana aqui. E o Paulo recebeu, falou assim, de nascença. O homem ficou espantado. Tanto que querem matar Paulo, e Paulo fala assim, eu apelo para César. Tiveram que pagar toda a despesa dele até Roma. Só o cidadão romano tinha esse direito de apelar para César. Os outros morriam ali mesmo. Então o Paulo era importante. Olha o que ele faz da importância dele. Verso 6. 3, verso 6. Filipenses 3, 6. Quanto ao zelo, está falando dele ainda. Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era irrepreensível. Agora, olha só quando chega no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de... Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda. Ele vai piorar a situação aqui, tá? Não é só perda. Olha o que ele vai dizer. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, refúgio, né? Para ganhar a Cristo. Paulo fala assim, quer saber? Eu tenho green card, eu tinha uma conta bancária boa, meu pai não é qualquer um, minha família é grande, eu era um advogado, eu vivia bem,
Assim, e abrir mão de tudo isso por causa de Cristo. Quer saber tudo isso para mim? Isso aí é uma perda. Ele fala, quer saber? Não é perda. Isso é esterco. Isso aí é... Né? Você sabe que é outras palavras. Esterco é uma palavra bonita para outra palavra, né? Paulo fala assim, isso aí para mim é isso aí mesmo, sabe? Não quero mais, Paulo fala assim. O ponto da virada na vida de Paulo foi quando Paulo se submeteu a Deus. Rendição. Evangelho tem a ver com rendição, amigo. O nosso grande problema, meu e seu, é que nós não gostamos de depender de ninguém e nem de receber ordem de ninguém. É ou não é? Quem é você que está falando isso para mim? É assim, é desse jeito. E aí nós vivemos num regime chamado democracia, né? Que diz aí que é da opinião de todo mundo, direito de todos. Democracia significa direito de todos, sim ou não? Hã? Opa! Algumas pessoas se enganam por aí. Democracia é o direito de todos. Não, democracia é opinião de todos. Direito da maioria. Ok? Democracia significa direito da maioria. Vai para o Congresso, vota a maioria, pronto. A minoria se dá mal. É sempre assim. O melhor governo chama-se teocracia. De Deus para os homens. Mas não existe mais, tá? Não existe mais. Só no coração daquele que serve a Cristo. Como governo mesmo, já não existe mais, tá bom? Então, democracia, todo mundo fica dando palpite, não sei o quê e tal, aquela coisa toda e tal, e ninguém recebe ordem de ninguém. É lógico que tem um abuso de autoridade, né, por aí. Mas a gente não gosta, já está na gente, não quero receber ordem de ninguém. Não aceito, é minha opinião, é aquela coisa. A gente não aceita. E eu vou dizer para você que só existe, o verdadeiro ponto na virada, só existe uma vida plena de significado, uma vida feliz para aqueles que baixam a cabeça e dizem para Deus, eu aceito a partir de agora. Eu rejeito tudo que eu tinha e vou viver do jeito que o Senhor está dizendo. E aqui, amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Para você que já é membro de igreja há muito tempo, a gente pode se tornar membro de igreja, batizar-se, sem nunca baixar a cabeça para Deus. Continuar fazendo tudo do meu jeito. Ah, está dizendo, não vou fazer do meu jeito. Quem é ele que está falando isso aí? E esse é o problema. Esse é o problema de muita gente. Está na igreja, mas não obedece aquilo ali. Vem na igreja porque é socialmente bonito, minha família foi, é legal, eu vou criar meus filhos nesse caminho aí e tal. Mas é rebelde. Não obedece o que está escrito. Tem que haver submissão para você ter uma vida como a vida de Paulo. Deus está chamando novos Paulos no dia de hoje. Mas você tem que baixar a cabeça e falar, eu vou fazer do jeito que o Senhor está mandando. A partir de hoje eu faço desse jeito. E você sabe o que você precisa fazer aí, que não está do jeito de Deus, não é verdade? E muitos vão descobrindo à medida que vão lendo a Bíblia, né? Tem que haver submissão. E o Paulo ficou 3 dias lutando. Vamos ler o último texto de hoje. Atos 22, deixa Paulo mesmo contar. Ele está contando anos depois do que aconteceu. Lutando com aquilo, não pode ser. E quando chega no capítulo 22 de Atos, olha o que Paulo diz. Ele está contando para um homem importante a história da vida dele. E olha o que ele diz quando chega no verso 12. Ele está contando toda a história, tá? E no verso 12, já eu vou encurtar aqui, ele conta do Ananias, 22:12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os Deus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão. O Ananias olhou para Saulo, chamou até de irmão, né? Mas morrendo de medo. Recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Presta atenção agora. E agora, verso 16, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. O Ananias fez todo um apelo, falou um monte de coisa para Paulo. Deus tem um chamado para você. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai fazer algo tremendo aqui nessa sociedade. Mas você está enrolando muito, Paulo. Por que você está se demorando assim? Você sabe o que tem que fazer. Levanta, meu amigo. Vamos se batizar. Fez um apelo para Paulo ali. E você sabe, ali não conta, mas você sabe. Ele levantou e se batizou. Porque depois a gente conhece toda a história de Paulo, né? O grande Paulo.
Paulo ficou em luta, né? É difícil reconhecer que está errado, não é verdade? É difícil reconhecer que tudo que a gente acredita não é bom, não é tão do jeito que era. Eu pensava que era de um jeito e agora é de outro, pastor. E agora? E agora, meu amigo, faz que nem Paulo. Levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados e tem uma vida nova. É isso que você tem que fazer. Ah, pastor, já me batizei. Isso aí está falando para as visitas na igreja. Não, estou falando para você da igreja também. Levanta e seja submisso a Deus. Para de ser metido. Para de querer ficar ostentando importância. Ah, porque eu sou da família tal, porque eu sou não sei o quê, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Foi maior que Paulo? Foi maior que Paulo? Na verdade, os grandes nunca ostentam o que fizeram para Deus. Quem é grande, na verdade, lembra de João Batista? Jesus falou assim, esse daí é o maior que nasceu aqui nessa terra. Mas no reino de Deus, o menor é maior que ele. No reino de Deus não tem esse negócio, gente, de sobrenome, de não sei. Paulo falou, eu sou hebreu, eu sou de Benjamim, eu sou não sei do que, quer saber? Tudo isso aí é refúgio. Não quero mais saber disso. Eu agora sou servo de Cristo e vou embora. Amigo, você já está servindo a Deus há tanto tempo? Baixa a cabeça. Obedece. Obedece. Deus está falando contigo? Obedece. Para de querer. Obedece a Deus. E você vai ter a vida que Paulo teve também. A promessa de Deus. E nessa noite eu tenho a alegria nesse momento mesmo, vou sair ali um pouquinho para me trocar. O pessoal vai cantar uma música. E tem uma jovem que vai entregar a vida para Cristo. Nessa igreja. E é um momento de festa na igreja de Deus quando alguém entrega a vida ao Senhor. Senti o mesmo apelo da palavra de Deus. Levanta e recebe o batismo. E hoje essa pessoa está selando a vida com Deus. Eu vou me trocar, vocês vão ficar aqui no acompanhamento musical. E eu já volto para ter a honra de batizar essa jovem. Seja submisso a Deus, irmão. Seja você quem for. Seja submisso a Deus. Vamos louvá-lo a Deus, cantando hino mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Aquele que pintou com perfeição a vida, tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Diga ao Senhor: eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor
oferecer, pois és muito mais que eu possa ter em meu ser. Declara ao Senhor: Tu és o autor, aquele que pintou a vida com perfeição, a vida. Tu és o Senhor, aquele que te amou, e hoje Ele vive no meio de nós. Aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor, minha vida. Que bênção ter uma pessoa aqui hoje entregando a vida na flor da idade, né? É bom ter gente se entregando a Cristo em qualquer idade, né? Minha avó entregou a vida dela ao Senhor, ela estava com 70 anos. E é uma bênção também. Mas é legal quando você vê uma pessoa que tem toda uma vida ainda pela frente, né? Minha avó já descansou no Senhor, né? Que eu esteja nessa noite batizando alguém que seja um missionário, uma missionária como Paulo também, né? Que venha entregar a vida para Cristo, porque o batismo é isso também. Foi a ordem de Jesus para batizar e que essa pessoa se tornasse também um discípulo, não é? E um discípulo, você já sabe, é alguém que passa a primeira hora do dia com Deus, é alguém também
que está envolvido no processo de salvação de alguém também, na verdade, e alguém que está num grupo também menor, se relacionando aí, buscando a Deus. Aqui está a Thaís, estava conversando com a Thaís, ela conhecia algumas pessoas da igreja de Planaltina. E enquanto nós estávamos acampados ali no início do ano, lembra? Em Braslândia, ela estava mais para frente um pouco, no outro lá, né? Amigos da igreja convidaram ela para ir no acampamento, né? E aí surgiu o interesse dela pelas coisas de Deus. E aí ela me contou que a Val aqui, e uma outra amiga também, não sei quem é, que deu os estudos bíblicos para ela, né? Então você veja, a pessoa se interessa, mas você tem que conduzir, né, a pessoa, tem que dar o estudo bíblico, ensinar para a pessoa. E hoje ela está aqui, né? Você vê, a gente tem uma Campal aí, a Campal é missionária, irmãos. Quantas Thaís pode estar por aí, dependendo do teu convite para ir na Campal, né? Cadê a família da Thaís? Está por aí? E os amigos que ajudaram a conduzir a Thaís também? Vem aqui de pertinho, vou dar essa alegria para você de ver de pertinho aqui, de respingar água em você. Vem aqui, o pessoal que é da família, os amigos, o pessoal de repente, você frequentou algum pequeno grupo também, o pequeno grupo da Cleide, né? Quem sabe vem a Cleide, alguns aí do seu PG. Fiquem aqui no canto, tá? Para vocês não ficarem aqui na frente, senão a igreja não vê. Fiquem no cantinho aqui, tá? Esse é um momento alegre, um momento feliz na igreja de Deus. Você passa pra cá. Vem mais para cá, Jorge. Que beleza, né? E a gente se emociona, fica feliz, os amigos que ajudaram a conduzir. Imagine, né? Imagine, esta mulher que eu disse para você, Ellen White, ela disse que os salvos na Nova Terra vão ter algumas conversas assim, do tipo, eu era perdido, lembra? E você se aproximou de mim, falou de Jesus e tal, e hoje eu estou aqui. E aí levei outro e tal. Então, o céu vai ser um negócio maravilhoso, né? É a mãe? Não, tá muito parecida, né? É, que você tem que cuidar, né? Você fala, é a mãe? Fala, não, sou irmã. Aí você paga um mico, né? Mas é muito parecida, né? É a família aí, tá feliz de ver tua filha aqui, né? Entregando a vida a Cristo. Só já serve a Deus, né? Estou vendo aí, que bênção, hein? Amém. Dessa maneira, vou proceder com a ordem que Jesus me deu de batizá-los, tá bom? Pode virar. Lembra aqui e dobrar o joelho. Thaís, querida, é uma alegria, um privilégio para mim poder te batizar, viu? Um dia também entreguei minha vida a Cristo, tenho servido a Deus, fraco como sou, mas tenho procurado servir a Deus. E eu espero que você entenda que isso aqui é a autorização de Cristo para que você seja uma missionária. Recebeu, passa para frente. E assim você não vai ter tantos problemas espirituais. E para que os teus pecados sejam cancelados, que fiquem nestas águas aqui. E para que você, Thaís, receba uma nova vida. Para que você seja uma missionária de Deus, um Paulo moderno. Como ministro do Evangelho. Seguindo a ordem do Mestre. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Purifica, Deus, o meu coração, remove assim, oh Pai, todo mal que exista em mim. Purifica, Deus, o meu coração, remove assim, oh Pai, todo mal que exista em mim, meu Senhor. Meus amigos querem dar aquele abraço molhado, né? Esse momento de festa mesmo. Está perdoada em nome do Senhor Jesus, né? Está perdoado. Os amigos podem ir indo para os seus lugares. Que eu quero falar uma última palavra com a minha igreja nesse momento. Emoção, agradecimento. Ok, gente. Podem ir indo, voltando para os lugares de vocês. Isso aí, Val. Missão, hein? Vai molhar a tua roupa novinha aí.
Deixa eu terminar daqui. Não dá para se trocar e voltar, vou terminar daqui. Tem duas classes de pessoas que eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu quero falar com aqueles meus irmãos que assim como eu já se batizaram aqui também. E que você sabe, não é para todo mundo não, tá? E é duro, eu vou pegar o aguilhão agora e vou... Em nome de Jesus, tá? Eu não sei para quem que vai servir esse apelo. Mas eu queria falar para você que tem estado na igreja batizado há um bom tempo, mas não tem sido submisso em tudo que precisa ser ao Senhor. Você sabe. Tem aquela partezinha guardada, você fala, isso aqui eu controlo. Aquele que tem problema com orgulho, sabe? A gente facilmente na igreja disciplina quem adulterou, a gente remove quem transgrediu os mandamentos de Deus, o sábado, quem brigou, aquela coisa toda. Mas você nunca viu ninguém sendo disciplinado, removido porque é orgulhoso. E Ellen White diz que esse é o pecado mais danoso que existe e mais difícil de ser curado. Foi o primeiro lá em cima. E eu preciso apelar para os meus irmãos de longa data aqui, ou de pouca data, não importa. Estou falando para quem é batizado. Você fala, pastor, eu quero vencer o meu orgulho. Quero vencer o meu orgulho. Eu tenho dificuldade de obedecer. Tenho dificuldade de obedecer o pastor, obedecer o diácono, obedecer a minha mãe, obedecer o meu pai. Qualquer figura de autoridade para mim já causa uma sofrer da minha natureza. E eu queria pedir para você, adventista do sétimo dia ou não, você que é batizado, que você tem problema com orgulho, eu quero orar por você, mas eu queria que você tivesse a coragem de já começar a vencer o orgulho agora. Eu queria que você ficasse no seu lugar aí, em pé. Você ficasse aí de pé. Você não vai vir aqui à frente. Você fala assim, eu tenho esse problema, pastor. Eu tenho dificuldade de obedecer ordens. Não é para todo mundo. Tem gente que fala assim, não, eu com muita facilidade eu obedeço e tal. Mas, pastor, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de baixar a cabeça e obedecer. Eu não obedeço mais nada, mais ninguém. Não quero saber se é pastor, se é presbítero, se é meu pai, se é minha mãe, se é Deus. Eu quero obedecer, pastor. Eu quero parar com esse orgulho. Estou falando para você, batizado. E é difícil esse apelo, sabe? Porque reconhecer que a gente é orgulhoso O próprio orgulho não impede que a pessoa se levante, entende? E as pessoas vão falar o quê? Vão ver e vão. O que as pessoas vão pensar de mim? É só você e Deus, irmão. Só você e Deus. E eu queria fazer um segundo apelo. São aqueles amigos que a semelhança da Thaís ainda não passaram pelo batismo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crê e não se batizar está condenado. Agora é para aquele que precisa tomar a decisão de se batizar. Sim, pastor, eu preciso dessa decisão na minha vida. Estou postergando que nem Paulo, não é 3 dias não, é 3 meses, é 3 anos, é 20 anos. E nunca tenho a coragem de... Mas nessa noite Deus falou comigo, pastor. Tem alguém nessa noite que sabe que tem que passar por esse processo e toma a decisão hoje. Você não vai se batizar hoje. Mas fala assim, eu vou me batizar, pastor. Fique em pé nesse momento. Que bênção. Está aqui o Adson, vai ser batizado domingo que vem lá na Campal. Estou vendo os meus amigos da classe bíblica lá, o Davi, a Juliana, a Gleciana. É casamento, viu, gente? Estou chamando vocês para a vida toda. Estou chamando vocês para a vida toda. Para ficar aqui até Jesus voltar. Amém. Que bênção. Que bênção. Tem mais alguém relutando? Eu não queria ir embora sem deixar de falar a todos. Tem mais alguém relutando e precisa? Amém. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, fica... É porque aqui o Espírito de Deus fica dizendo assim, segura que tem mais alguém. E essa decisão de se levantar faz muita diferença. Você está começando a vencer o orgulho também. Eu quero orar por esses que estão em pé nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, hoje é a festa diante do Senhor e dos teus santos anjos. Porque uma pecadora entregou a vida completamente ao Senhor.
para ser só tua, para ser submissa ao Senhor. Guarda a vida da Thaís, Senhor. Eu sei bem que o inimigo agora vai tentar fazê-la cair, desistir. Mas a pessoa que é batizada aqui também recebe a promessa de que o Espírito Santo irá assisti-la. E eu te peço que o Espírito Santo acompanhe esta jovem, Senhor. Senhor Deus, tem irmãos aqui que se levantaram, dizendo, pastor, eu tenho dificuldade com orgulho. Tenho dificuldade de receber ordens. E quando a gente tem dificuldade de receber ordens, tem dificuldade de receber ordens de Deus também. Porque se não aceitamos ordens dos homens a quem vemos, que história é essa dizer que vamos receber ordem de alguém que nunca vimos como o Senhor? Eu quero te pedir que cure desses corações esse orgulho, essa praga, Senhor. Que começou lá na eternidade. Limpa o nosso coração da vaidade e do orgulho nessa noite. Torna-nos submissos ao Senhor, rendidos, com a guarda baixada, obedecendo ao Senhor. Aqui também teve algumas pessoas que tomaram a decisão de se batizarem. O Senhor sabe o dia e a hora. Mas a decisão foi tomada hoje, ou reforçada hoje. Eu quero te pedir que não deixes, ó Deus, que o inimigo ganhe terreno nessas vidas. Mas que possa ir crescendo essa decisão, confirmando-se, e nunca voltarem atrás na decisão que tomaram, Senhor. Não estou chamando ninguém para participar de uma igreja, mas estou chamando-os para a eternidade. Eu oro agradecido porque a tua palavra tem poder, Senhor. Pessoas se levantaram, outras ficaram lutando ali sentadas. E eu quero te pedir, ó Deus, que abençoes essas pessoas todas que estão aqui nesta igreja. Com a tua bênção nós iremos começar a semana. Nos guarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Parabéns pela decisão de vocês.